Oi, Piti. Oi, pessoal. O pessoal está chegando Boa aqui. noite. Olha só, já estou vendo nomes aqui. A Nete, já estou vendo Selminha, Ana. Nossa primeira live de 2026. Nossa, tava com saudade de conversar por aqui também, né? É verdade, né? Fazia tempo que a Pelo gente menos não a gente não usava. fazia. E nada melhor do que estrear, né, com essas duas queridas convidadas. Acho que vai ser uma conversa boa. Pessoal, chamem os amigos aí, porque a gente vai ter uma noite bem bacana. Nós vamos chamar agora duas sabidas que vão deixar a gente aí muito inspiradas, né? Nos deixar aí com mais inspiração para 2026, para os estudos. Então, a gente vai chamar aqui para chegar nessa conversa, nesse espaço de diálogo, a Estela Barbilieri e a Valéria Gobato, que estão chegando ali. Elas estavam no camarim, gente, olha lá. Oi, Valéria. Oi, Estela. Boa noite. Boa noite, gente. Um prazer Boa estar noite. Que delícia. Eu falei que é a nossa primeira de 2026, a gente estava com saudade. Fazia tempo que a gente não fazia live, né? aqui. Nós também, Isso. né, Val? Olha que coisa boa. É a nossa primeira também de 2026. Não, tem... De muitas. Vamos, porque tem muito Estamos assunto aí para a gente conversando. conversar. Sejam todos Bacana. bem-vindos, né? Chamem os amigos que a gente vai começar hoje, né, essa conversa com a Estela Barbieri, com a Valéria Gobato, que são organizadoras, né, do livro, este livro incrível aqui, O Bioma como Ateliê, Escola Laboratório. É um livro, né? Esse livro está fazendo parte, agora ele faz parte do kit do mês de janeiro do Clube de Livros e Formação Diálogos Embalados. Para quem conhece, é um clube voltado para professores e que tem como foco, né, a formação, a leitura, o estudo. E aí, esta lindeza hoje, aqui, ó, o Bioma como Ateliê faz parte de janeiro. E este livro, ele está sendo lançado em parceria com a editora Binar, né? Foi organizado pela Stella Barbieri, pela sabida também Valéria Gobato, mas também em conjunto com um monte de autores incríveis. Virgínia Castrup, Anderson Santos, a Lisângela Catti, a Lucilene Silva, Fernando Vilela, teve a participação, né, colaboração da Mariana Reis, da Fabiane Freire. E prefácio da Cleide Terzi, que é uma honra para nós. Esse uma aqui absoluta, nossa mestra. Com certeza, prefácio da nossa mestre querida Cleide Terzi. Uma potência, gente, de produção, de estudo, de curadoria, de tempos de pesquisa dessas investigadoras, artistas, atelieristas, estudiosas, dessas educadoras que nos inspiram. Então, a gente tem uma potência aqui para a noite, para uma conversa, e a conversa promete, não é mesmo, Piti? É isso mesmo. Bom, olha só que bacana, ó. Olha que a Anete está dizendo aqui, ó. Estreia maravilhosa, não poderia ser melhor. Então, estamos bem, começando 2026 nessa conversa maravilhosa com as duas. Eu vou começar fazendo uma pergunta que atravessa, né, sobre o tema que atravessa todo o livro. Mas antes, eu sei que, né, muitas de vocês que estão com a gente conhecem Valéria e Estela. Aqui no livro, inclusive, tem a bio delas, tá bom, pessoal? Tem a bio de todas as pessoas que participam, mas eu vou aqui apresentar as duas. Eu fiz um resuminho, porque a experiência delas, né, é enorme. Mas a Estela é artista, educadora e curadora, com uma trajetória que entrelaça arte, educação e investigação pedagógica. Ao longo de mais de 30 anos, desenvolveu projetos em escolas, museus e instituições culturais no Brasil, sempre partindo da ideia da arte como espaço de pesquisa, invenção e aprendizagem. Estela é autora de livros para educadores e para o público infantil e juvenil. E, gente, tem uma voz maravilhosa. E tem uma atuação reconhecida na construção de propostas que aproximam criação artística, cotidiano e educação.
Valéria Gobato é educadora e produtora cultural, mestre em artes com formação em pedagogia e artes visuais. E, Valéria, eu preciso te dizer que eu achei maravilhosa essa sua formação em Londres. Depois você conta um pouco para a gente sobre isso. Valéria atua há muitos anos na concepção, gestão e avaliação de projetos culturais e educativos, especialmente na interface entre escola, arte e território. Desenvolve assessorias pedagógicas e projetos formativos que colocam a experiência, o espaço e a investigação no centro dos processos de aprendizagem, especialmente na educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, bem-vindas, Estela e Valéria. Uma honra estar com vocês aqui hoje. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a Estelinha, mas, Valéria, você fica super à vontade para entrar e também contribuir, tá bem? Então, vamos lá. Para começar, Estelinha, por que biomas e por que agora? O livro parte da ideia dos biomas como ateliês de pesquisa, criação e aprendizagem. O que levou vocês duas a escolherem os biomas como eixo de investigação pedagógica? E por que essa pergunta se torna ainda mais urgente no contexto atual das escolas e do planeta? Bom, eu e Valéria, que é minha querida parceira de longa data, a gente vem estudando a natureza já há muito tempo. Desde a fundação do BNAE, esse é um assunto recorrente. E eu e Valéria passamos por todo um processo em escolas de formação de atelieristas, nós mesmas nos transformando em atelieristas. E as poéticas do cotidiano eram um grande manancial de possibilidades e investigações do nosso trabalho. E, ao você estudar a natureza e ao você se tornar atelierista no Brasil, é indiscutível a necessidade de olhar para o território. Nós estamos formando atelieristas brasileiros, então nós estamos formando pessoas que vivem no Brasil, a grande maioria, né, dos nossos alunos são atelieristas brasileiros. Então, depois de fazer a Poéticas do Cotidiano, formação de atelieristas, e estudar bastante a natureza, os elementos da natureza, a gente começou a perceber que cada pessoa estava olhando para o seu território, e que isso era absolutamente necessário para ser atelierista no Brasil. Então, a gente pensou, bom, o que ensinam de biomas brasileiros nas escolas é muitas vezes estereotipado, né? Você olha, por exemplo, para o bioma da Mata Atlântica e não vê as nuances desse bioma em cima da montanha, na beira do mar, você não vê essas diferenças. Então, é um jeito de estudar bioma muito compartimentado e também você não vê as fronteiras entrelaçadas entre os biomas. E, por outro lado, a natureza é um desdobramento de invenções sistêmicas o tempo todo. E isso também, para mim, para a Valéria, faz parte das nossas pesquisas, das nossas investigações, das nossas partilhas, das nossas leituras e do nosso ser atelierista. E para nós era fundamental, nesse momento de crises climáticas, onde a educação está passando por tantas transformações necessárias, a gente olhar para o nosso território, a gente fazer uma formação de atelieristas brasileira, com o nosso DNA, com a nossa pulsação, com a nossa respiração. Acho que é isso, Valzinha, complementa aí, querida. Você falou já tão bonita, amiga. Mas acho que desde muito tempo a gente tem um incômodo, né, com essa imagem e essa narrativa que o livro didático traz sobre os biomas, né? Onde estão as pessoas? Então, os biomas, eles aparecem nos livros como algo inabitado quase por seres humanos, né? É uma fotografia silenciosa e muito pontual. Parece que a gente não faz parte, né? Parece que o bioma está em outro lugar, longe de nós. E a cada vez que a gente foi se aprofundando nessa pesquisa sobre natureza, a gente foi entendendo esses estranhamentos e foi nomeando, né? E entendendo esse espaço como um grande ateliê. É importante
pensar que nós também somos da mediação cultural e trabalhamos com arte contemporânea por muitos anos, né? E como esse assunto aparece na arte contemporânea, como ela atravessa as pesquisas dos artistas, acho que isso foi também bastante estruturante para o nosso trabalho, né? Entrar em contato com essas pesquisas e perceber como há esse atravessamento do território e como de onde nascem as perguntas, né? É o bioma que é esse lugar de onde nascem as perguntas. Valéria, você está falando, você complementou aqui o que a Estelinha trouxe, né? E tem uma questão que, para a gente que tem a palavra bioma, né? Lembra aquelas questões geográficas, aquelas características muito fragmentadas dos biomas, como se fosse aquilo, e você traz muito essa pessoa, né? Esse ser, quem habita, e o livro traz muito lindo como um lugar, traz a escola como um laboratório, né? Em muitos contextos escolares, o bioma aparece como um conteúdo, assim, ou um projeto pontual, né? Enquanto estudante, né, a minha informação enquanto bioma era entender os nomes ali, localizar no mapa, né? E a gente sabe que é muito além, e vocês colocam isso lindamente no texto e trazendo aí referências. O que muda quando a gente olha para o bioma, assim, deixa de ser esse tema e olha como linguagem, como uma matéria viva, como uma experiência, né, cotidiana dentro dessa escola, assim. O que você acha que, a partir dessa mudança de olhar, pode muito contribuir dentro das escolas, essa mudança de olhar do que é o bioma, e o bioma como ateliê, como diz o título aqui desse livro que nos provoca? A gente tem entendido, né, que existe uma coprodução do corpo, se cria junto com o território e a gente vai criando o território com o corpo e vai nesse engendramento, né? E dentro da escola, muitas vezes a gente tem uma manutenção de uma narrativa colonial, né? Que vê a natureza como recurso. Então, ainda é bastante comum a gente encontrar nas escolas os biomas e a natureza sendo trazido como um tema pontual e muito distante. Parece que, porque eu estou aqui no centro da cidade de São Paulo, eu não estou dentro de um bioma, né? Porque a natureza ela tem aí uma imagem na nossa cabeça, né? Eu fiz uma viagem recentemente e durante essa viagem eu li o livro Ecologia Decolonial, do Malcolm Fernando, e ele vai falando sobre essa criação de imagens. Então, as praias paradisíacas são a imagem do Caribe, né? Você perde todas as nuances desse lugar. A Amazônia, quando a gente fala na floresta amazônica, a gente não vai pensar em Manaus, né? A gente não vai pensar no Parque das Tribos, a gente vai pensar na floresta dos cientistas que vieram aqui estudar o que era floresta, né? Então, ao habitar as nossas pesquisas e as nossas perguntas, e ao habitar as perguntas dos nossos companheiros, que foram muitos, a gente foi entendendo que o bioma é o que nos envolve, né? A gente está sempre em relação com esse lugar, com os seres humanos e não humanos, e as nossas perguntas, embates, fricções, brechas, elas nascem desse lugar. Então, não tem como a gente pensar que a Mata Atlântica está lá na Serra, está lá, não, ela está aqui agora acontecendo, né? E ela vai alimentar a minha pesquisa e eu vou alimentar a construção dessa imagem, né, que é feita ao longo do dia a dia dentro da escola também. Quando eu penso e trago o bioma como ateliê dentro da escola, é uma posição política, né? Eu estou entrando
de diferentes formas em contato com a crise climática, com os crimes ambientais. Pensar nas materialidades que compõem esse espaço faz com que eu me aproxime de elementos desse território e crie ainda mais intimidade, né, com esse espaço. Então, entendo que o bioma como ateliê é algo que a gente vive cotidianamente, né? Porque um projeto pode nascer de tantos elementos, né? A gente respira, a gente está em contato todos os dias com o sistema das árvores, né? A gente está em simbiose, então não tem como falar, nossa, não, a gente respira e a gente está em relação direta com todo um sistema que nos circunda. Então, a gente conversou muito sobre isso, né, Estela? A gente falou muito sobre como é sustentar a pergunta. Acho que essa é uma questão, né, Estela? Como que a gente sustenta uma pergunta dentro desse território? Eu acho que para a gente falar de bioma como ateliê é falar de natureza e arte no que elas têm de invenção, que é algo comum. O que a gente vive no ateliê e o que a vida vive na floresta tem um ponto em comum da invenção. Então, acho que é fundamental a gente poder olhar para isso, né? Poder olhar para essa possibilidade de invenção. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa sistêmica. Muitas vezes, a gente vê na escola, engraçado, está dando um chiadinho quando eu estou falando? Não sei por quê. Tá sim, Estelinha. Será que é do meu mesmo? Eu acho que é do seu, e começou a aparecer agora. Engraçado. Eu tirei aqui agora melhorou. O microfone, acho que foi isso. Então, eu acho que tem uma coisa que muitas vezes a gente vê, um uso utilitário da natureza na educação também. Olhar a natureza como recurso, né? Que é uma coisa que eu e Valéria discutimos muito também. Então, a natureza ser olhada como recurso e não como sistema de coexistência, codependência. Então, acho que isso que Valéria traz, né, de um posicionamento político, estético e ético que a gente tem quando a gente se propõe a estudar os biomas brasileiros com várias pessoas do Brasil, podendo olhar para a Amazônia através da voz do Puriço, que mora no meio da floresta, e da Renata Peixe-Boi, que mora num assentamento indígena em Manaus, é poder olhar para a diversidade de olhares e de existências de cada um desses lugares. Então, é uma coisa sistêmica onde a pessoa vive. Todos nós vivemos como natureza dentro de sistemas naturais. E como é que isso nos provoca? Como é que isso nos faz pensar que a existência desses seres em relação com a nossa é que traz a complexidade e a riqueza da vida, né? Como é que a gente, por exemplo, as crianças fazem perguntas incríveis, por que as tonalidades verdes na Mata Atlântica são mais escuras do que as tonalidades de verde que estão no alto? Por que as flores são coloridas? E o que a gente faz com essas perguntas? Que muitas vezes a gente não sabe a resposta, né? Como é que a gente investiga tudo isso? Então, acho que eu e Valéria também nos pusemos a perguntar, a pesquisar, né, Val? Pesquisar artistas, pesquisar cientistas, pesquisar sonoridades da floresta, a relação entre um ser vivo e outro. Enfim, tudo isso nos mobiliza. E eu acho que é fundamental um educador mobilizado para conseguir sustentar a pergunta dentro de uma investigação, como a Val falou. Então, o educador precisa estar mobilizado, ele precisa estar envolvido, precisa estar questionado, confrontado, convocado pela investigação, né? Senão, ela é uma fazeção. A gente precisa tomar cuidado para não entrar na fazeção, que a gente vai fazendo contextos que a gente vê na internet sem ter uma relação com as perguntas das crianças e com as nossas perguntas efetivamente, né? Até porque no convite, quando o título diz uma escola como laboratório,
um laboratório investigativo desse lugar. Então, a palavra lugar, ela ganha muita força, né? Que é esse bioma enquanto lugar, esta escola enquanto lugar, e esse convite para olhar, para escutar onde você São está. ecossistemas, né, Thelminha? São ecossistemas vivos. Tanto a Olhar para escola as camadas, né, Estelinha? são vidas entrelaçadas acontecendo. Não como uma vida, como um lugar, é um coletivo. E quando a gente olha para esse coletivo, a gente vai olhar para essa humanidade e vai estar colocando essa criança também para sentir esse mundo. Então, é um convite muito rico. Eu vi que a Cleane colocou assim que é uma mudança, né, de conceito, porque estava lá nos livros de ciência ainda, era um lugar distante da gente. E você traz aqui, né, Valéria, e toda essa pesquisa nesse livro para a gente olhar, para sair desse contexto que talvez que foi o que a gente ficou marcado. E sempre é tempo de a gente olhar para a vida, para o bioma, para o lugar, para o mundo e transformar num processo de investigação, tanto pessoal, como com essas crianças, como nesse coletivo, né? Lindo, Piti? Não, a relevância desse livro, né, a importância dessa obra que vocês trazem, né, eu também me chamou a atenção aqui a fala da Cleane, e trazendo isso que vocês, né, estão comentando aqui, o quanto é importante a gente... É tão estrutural, por mais que a gente saiba, né, por mais que a gente estude, essa ideia de um bioma estático, né, da natureza a serviço, né, como matéria-prima, essa ideia extrativista que a gente aprendeu, né, desconstruir isso é tão difícil, mas tão necessário e urgente, né? E essas perguntas que as crianças trazem, né, Estelinha, como a gente aprende com isso? Porque a gente não foi ensinado a olhar para a natureza e questionar. A gente não cabiam essas perguntas, né? E quando a gente escuta as crianças, elas nos trazem essas perguntas que a gente não sabe as respostas, ainda bem, vamos procurar, né? Vamos entender, é mudar o paradigma esse que a Cleane está aqui nos pedindo, né? É necessário e urgente a gente fazer isso. Por isso a importância dessa obra, né? Acho maravilhoso, né? Hoje eu estava conversando eu achei tão bacana, com um coordenador dos anos finais do ensino fundamental. E ele comentou sobre o livro. Eu falei, nossa, olha que bacana. A gente também, dentro do nosso paradigma, a gente também pensa nisso para crianças pequenas ou para professores de ensino fundamental, anos iniciais e educação infantil. Aqueles que trabalham com os alunos, né, com os jovens, também estão buscando outras formas, né? Porque isso não cabe mais, esse discurso não cabe mais, né? Então, Eu acho que tem uma coisa de uma educação mais significativa, né? E dos pequenos movimentos. Acho que eu e Valéria temos feito gestos, né? E acho que a gente procura fazer isso sempre nos ateliês do Binar também. A gente usa materiais simples. Os movimentos são pequenos, porque às vezes a gente tem a ilusão que mudando os móveis da escola, a gente mudou a nossa ação. E, na verdade, a nossa ação, ela se constrói no cotidiano em pequenos movimentos, né? Não são coisas grandiosas. É uma constituição do encontro a cada dia, né? Da presença a cada dia. E por isso eu e Valéria pensamos tanto nessa educação do cotidiano mesmo, né? Nessa potência da poética do cotidiano. Então, é miúdo o nosso trabalho, o trabalho do encontro, o trabalho do cultivo da atenção, do cultivo da observação, da presença, ele é um trabalho miúdo, ele é um trabalho do detalhe, né? Não é um show, ele é outra instância, ele é delicado, e isso estica o tempo, né? Quando você está vivendo uma coisa que é significativa para você, o tempo se amplia, né? O tempo ganha outra potência, né? Um tempo de qualidade.
e a fazeção, o tempo se esvai, porque se fica fazendo sem consistência, né? Então, eu acho que eu e Valéria, né, Val? Acho que a gente tem esse propósito de ter encontros efetivos com as pessoas que vivem o território. Todos nós vivemos, então são todas as pessoas. A gente, no curso que a gente deu, onde a gente elaborou, né, esses livros, junto com esses autores incríveis que estiveram presentes, a gente tinha alunas do Pantanal, a gente tinha alunas do Cerrado, a gente tinha alunas de todos os biomas. E isso foi muito rico. E também dramático, porque enquanto o curso estava acontecendo, os desastres climáticos estavam acontecendo, o Pantanal estava pegando fogo, o Sul estava sendo inundado, ou seja, a gente está vivendo biomas com as transformações e os desastres que são próprios do momento que a gente está vivendo no planeta das crises climáticas. E isso é muito sério, né? É uma responsabilidade nossa apresentar essa natureza e criar um envolvimento das crianças com essa natureza que precisa ter um respeito maior e um cuidado com equilíbrio, que é no cotidiano também, né? Na macropolítica e na micropolítica. Então, acho que o papel dos educadores nesse sentido é fundamental. Lindo. Então, contem um pouquinho para a gente como é que vocês organizaram esse livro, como é que os capítulos que se sucedem criam um fluxo para o leitor. Como se deu isso? Conta, Valzinha. Você vai me ajudando. Bom, acho que nasce um pouco da lida desse pensamento do curso, né? Então, a gente, ao longo do curso, foi entendendo alguns caminhos e possibilidades de caminhar nesses territórios dos biomas. E quando a gente transformou esse curso em livro, a gente entendeu que realmente tinha uma narrativa, né, Estela? Porque quando você vive, você está imerso no processo. Por mais que você tenha essa projetação, né, esse planejamento, ver isso agora no papel, né, nessa materialidade, faz com que a gente veja que tem uma preocupação em criar um território comum nesse primeiro livro, né, querida? Então, começa com um texto nosso, contando um pouco de onde vem essa pesquisa do bioma como ateliê, seguido do texto da Virginia Castrup, né, Estela, que fala um pouco sobre pesquisa. Pode falar, querida. Não, eu ia falar que eu acho que a gente teve uma preocupação, e Valéria, mudamos e remudamos a estrutura várias vezes, porque a gente queria que fosse uma experiência. Como as aulas são uma experiência, que o livro, o objeto livro, com o qual eu e Valéria somos super ligadas, nós duas somos grandes amantes da literatura, a literatura para nós é fundamental no nosso ser educador e na nossa vida, né? Então, a gente queria que a experiência do livro, né, Val, fosse uma chegança, né? Você fosse entrando no livro e fosse tendo experiências estéticas e fosse pensando em possibilidades de convites, de ateliês. Então, acho que teve essa brincadeira nossa, né, Val, de pensar esse livro como uma experiência, como um ateliê também, né? Tem muitos convites práticos, né, Valéria? Você, para quem está colocando o que a Estelinha está dizendo, e também tem convites práticos que a gente pensa, nossa, que experiência diferente, né? Quando está aqui, gente, é um convite mesmo, escrito por elas, pensado, tem música, então, assim, tem experiências que nos colocam a parar um tempo, a ficar presente nesse lugar e viver um convite ali, por escrito, provocado, né, no bioma onde você estiver. E o que legal é onde você estiver, já que a gente chega, né, em todo o Brasil, em tantos lugares, nós temos aí muitos lugares para serem vivenciados. Então, isso é lindo, Valéria e Estela. E é verdade, é um convite bem de ordem prática.
E a gente pensou que esse convite ele podia tanto ser um convite pontual, né, pensado para cada capítulo, mas que ele pode ser disparador de diversos processos, onde quer que você atue, tanto na escola como na instituição cultural. Isso foi muito pensado por nós, né? E acho que tem uma coisa nesse primeiro livro que convida a esses processos, como a Val está falando, dando um sobrevoo por todos os biomas. Então, por exemplo, a Lucilene Silva, que é uma grande pesquisadora da cultura da infância, ela fala das brincadeiras de cada bioma, como é que as brincadeiras acontecem. Por outro lado, o Fernando Vilela, que também é coordenador editorial, junto comigo, Valéria e a Josca Baruch, ele deu uma das aulas onde ele fala da experiência estética de um ilustrador vivendo cada bioma e podendo ilustrar livros de histórias no Brasil, se relacionando, né, relacionando as imagens dos biomas com as histórias que vão acontecendo. E, ao mesmo tempo, eu e Val vamos entrelaçando tudo isso com a presença do atelierista. Qual é o fazer do atelierista? Quais são as problemáticas do atelierista? Quais são os campos de investigação do atelierista? Então, acho que a gente foi entrelaçando, né, Val? Acho que a gente não falou do Anderson e da Kate também, que trazem esse sobrevoo de todos os biomas, né? O Anderson muito tratando das questões mais biológicas mesmo, das plantas, né? Da flora dos biomas, e a Kate tratando das questões da ocupação humana, as questões sociológicas, antropológicas, de uma geógrafa que olha para o bioma ocupado, né? Que olha para o bioma vivido por tantos seres vivos e por pessoas também. Então, acho que a gente foi entrelaçando, né, Val, com os nossos pensamentos, com as nossas experiências, e com as experiências das alunas também, né? Muitas experiências das alunas e também sempre pensando na formação do atelierista, né, Estela? Pensando como trazer com presença esse assunto que é imenso, né? E que não tem como ficar de um jeito pontual. Vou falar do bioma este bimestre. Não tem como fazer isso, né, gente? Então, como o atelierista brasileiro... Isso né? que eu ia chamar a atenção, porque vocês trazem isso, né? Primeiro, o que é, né? Afinal, ateliê, e de onde vem, assim, os ateliês, né? Atelierista, de onde vem esse nome? Como é que nós olhamos dentro, né, do nosso país? Como que ateliê e bioma se entrelaçam? Então, são perguntas que a gente olha assim, né? O que é ser atelierista, né? O que é, afinal, ateliê? Uma palavra que vem de longe, que a gente olha, que a gente escova, né? E que aí vocês colocam, ao mesmo tempo que perguntam, ao mesmo tempo que mostram um questionamento, vocês trazem possibilidades de respostas. E nunca uma resposta fechada, né? Um conceito que cada vez mais você vai olhando a partir deste lugar que você está, a partir do teu conhecimento também para se colocar em jogo dentro desse ateliê. Então, isso é muito significativo, né? E acho que tem uma coisa também, Thelminha, que você estava falando muito da coisa do lugar, né? Do lugar onde a gente está, do lugar onde a gente vive. E é engraçado a gente pensar, né? Às vezes você vive 50 anos num lugar e você tem tanto para conhecer desse lugar ainda, né? Seja esse lugar uma área rural, seja esse lugar uma beira de rio, seja na cidade. Os lugares, assim como nós, estão sempre em transformação. E o papel do atelierista é a mesma coisa. Você sai um atelierista formado em 6 meses, 1 ano? Não. Você sai um atelierista com muitas ferramentas para ser o atelierista que você, com a sua história de vida, no lugar onde você vive, com a sua sintaxis, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, vai se formando, vai se inventando atelierista. Então, eu acho que esse curso, esses livros, eles trazem ferramentas, eles trazem
referências, eles trazem inspirações, mas a urdidura do que cada um vamos ser como educadores, como atelieristas, é uma invenção na fricção do cotidiano, é uma invenção nos desafios do cotidiano. Então, acho que tem uma base grande, hoje eu e a Valéria conversávamos muito sobre isso, né, Val? Que esse planeta que a gente vive é um planeta da materialidade. Então, uma base grande desse trabalho, ela é física, ela é matérica. E eu sinto que a gente vivendo nesse mundo tão digital, a gente vai perdendo isso. A gente vai ficando tudo digital, você vai perdendo, né? Eu estou falando aqui com vocês, não posso pegar em vocês, dar um abraço, é diferente. Mas a gente está tentando trazer cada um para o seu território, na coisa do território, na matéria do território, no clima do território, no calor, no frio, na umidade do território. Então, para a gente, de novo, enraizar a matéria, para a gente viver o corpo, para a gente não ficar nessa coisa distante, só digital. O digital é fundamental, é ótimo que a gente esteja aqui conversando com um monte de gente que, às vezes, está bem distante de nós, fisicamente. Mas, por outro lado, não perder essa referência, né, de quando está fazendo um bolo ou um pão, qual é o ponto do pão? O ponto do pão, não adianta olhar a receita. Você precisa sentir, e dependendo da qualidade do fermento, da umidade do ar, o pão dá certo ou não dá. Então, eu sinto que, acho que eu e Valéria, né, Val, é uma coisa muito forte isso para nós. Essa vivência do território, cada um no seu lugar, e ao mesmo tempo a gente olhar para o lugar do outro e aprender também pela fabulação, pela imaginação, às vezes viajando, né? Vocês que são mulheres que trabalham com livros e viagens, fazem esse transporte da gente também, né? Thelma e Piti, fazem essa possibilidade de viver outros mundos, mas de viver o nosso também, né? Acho que isso Não, e é muito bacana, gente, né? Quem está aqui, tem várias pessoas participando de muitos lugares. Seria legal até vocês colocarem de onde vocês são para a Estelinha depois e a Valéria acompanharem. A gente está chegando... o bioma também. Coloca o bioma. A gente está chegando ao final de mais uma live, da nossa primeira live de 2026. Lembrando que esse encontro, né, para quem é associado, para quem quiser fazer parte, né, do Clube de Livros Diálogos Embalados, que traz o livro, que traz a formação e provoca isso que você falou, Estelinha, um deslocamento, uma viagem a tantos lugares e encontro com tanta gente desse Brasil, de muitos Brasis. Então, isso é muito bonito. Dia 11 de fevereiro, a gente tem esse encontro para discutir mais e é muito bacana, porque vai ser um gesto inaugural, né? Que é fundamental a gente agora pensar sobre como a gente habita esse território da escola, como ateliê, e como a gente vai sustentar cada vez mais um processo, né, um percurso investigativo. Então, dia 11 de fevereiro, às 19h30, os associados do Clube de Livros, em janeiro, nós vamos ter um encontro, né? Eu quero deixar aqui já o meu beijo, meu agradecimento, Valéria, Estelinha, por tantos saberes, porque isso para a gente é muito rico. Vocês melhoram o nosso olhar. Vocês melhoram a nossa escuta. Cada fala de vocês, e eu acho que isso que você disse é tão bonito, né? Eu vou fazer um pão, tá calor, tá num lugar, onde tá, como que eu coloco, quem minha mão, o que eu trago, que ingrediente, o que está ali sendo colocado, de onde veio, que especiaria, que cheiro. Gente, isso tem tanto de ver, né? Tem tanto para conhecer. Então, um beijo. Piti, como é que a gente faz esse encerramento aqui tão gostoso de bate-papo que está chegando ao fim? Vocês me ouvem? Ouvimos. Ouvem? Acabou a luz aí? Eu caí. Agora eu não consigo ouvir vocês. Olha, tem Aracaju aqui. Eu estou no computador e no celular. Internet, né? Tem dessas coisas. Né? A gente se vira aqui. Eu consegui voltar, mas estou aqui com vários probleminhas. Mas eu queria trazer duas coisinhas. Espera aí que eu vou conseguir colocar aqui para gente. Enquanto eles já estão dizendo, leva a gente para um olhar profundo. A gente está em São Paulo, a gente está em Aracaju, a gente está no Cerrado, em Campo Grande, a gente está na Mata Atlântica, com as águas
de Prata de São Paulo, Niterói, no Rio de Janeiro, Mata Atlântica, estão marcando aqui. Gente, que coisa mais linda. Que maravilha! Eu não consigo, Thelma. Você quer? Eu vou ajudando aqui, então, ó. Eu queria mostrar, mas eu não vou conseguir mostrar a imagem, mas eu consigo. Vocês conseguem contar um pouquinho. Eu acho que na fala de vocês hoje, você trouxe, Estela, a questão do tempo, de se alargar no tempo, né? Uhum. E pela primeira vez, a gente fez uma ousadia na Diálogos, e isso só podia acontecer com vocês. A gente escolheu não colocar um livro, né? Na Diálogos, a gente todo mês faz uma curadoria incrível, né? Tá sempre atenta aos livros, às temáticas que a gente vai trazer. Mas quando vocês nos apresentaram a proposta desse livro, e a gente, nas nossas, né, tantas conversas, e a gente entendeu, e vocês entenderam, né, que era tanta coisa que não caberia numa obra só, e a gente entendeu né, e abraçou a ideia de não embalar apenas um livro. Então, para quem está aqui com a gente e é embalado, eu queria que vocês dessem um spoiler sobre o próximo livro que nos acompanha em fevereiro. A temática, né, segue com a gente. Seguimos com mais formação com vocês duas. Quem sabe conseguimos trazer outros convidados, né? Outros convidados que fazem parte do que a gente pode chamar de uma coleção, né? E eu acho que isso vocês inauguram um desejo nosso também de também alargar o tempo, né? De poder se debruçar, de aprofundar um pouco mais esses temas que são tão importantes, né? E que a gente sabe que a gente precisa romper com modelos antigos, com ideias, né, antigas, e só fazendo dessa forma, né, só, né, estendendo um pouco mais é que a gente consegue fazer isso. Então, eu queria que vocês dessem um spoiler, um pouquinho sobre o livro que virá, né, que em fevereiro acompanha a gente. Antes de passar a palavra para a Val, que eu acho que ela vai dar esse spoiler, eu queria agradecer demais vocês duas, porque eu acho assim, o trabalho que a Diálogos vem fazendo é um trabalho de uma persistência, de um valor, de uma profundidade, onde todos nós nos beneficiamos, né? Muitas das publicações que a gente está fazendo no Binar só acontecem porque a gente lança pela Diálogos. E acho uma beleza o alcance que vocês têm. Eu sou parceira de vocês há muitos, muitos anos, e acho que a gente fez coisas tão diferentes já, e eu sou muito feliz com essa parceria, e eu queria agradecer demais, demais a admiração que eu tenho por vocês, pelo trabalho de qualidade que vocês fazem, e acho esse clube o máximo, os livros que vocês escolhem, a variedade. Então, antes de dar o spoiler, eu fico emocionada, assim, de estar aqui de novo, né, eu estava lá no comecinho, né, Diálogos Embalados, e como a gente tem essa possibilidade de trocar, de estudar junto, viajei tanto com vocês, eu, Thelma e Fabi, lá no começo estudamos essas possibilidades pedagógicas participativas, fizemos um curso de coordenador pedagógico junto, depois chegou a Piti, com essa maravilha de energia também, trazendo tanta riqueza aqui para o nosso convívio. Então, primeiro eu queria agradecer muito vocês, porque esse livro não existiria se não fosse a Diálogos, esses livros, né, e se não fossem vocês. Muito obrigada, viu? Eu agradeço também, eu acho que foi muito corajoso, e a gente sempre fala isso porque a gente precisa desses atos de coragem na educação, na arte, na cultura, e é uma inspiração o trabalho de vocês, meninas, sou muito fã. Obrigada, e gente. O segundo livro o primeiro livro eu acho que é um panorama, né? O segundo livro
é um convite para se embrenhar em cada bioma, de jeitos diferentes, por vozes e pesquisas e experiências muito diferentes. Então, são os 6 biomas costeiros, né, que a gente traz aqui, e cada bioma traz diferentes pesquisas de artistas, mateiros, parteiras, cientistas, mestres incríveis. É, assim, uma felicidade estar podendo partilhar todo esse caminho que a gente já percorreu, né, Estela? Toda essa pesquisa. E acho que foram encontros que a gente acabava o encontro e falava, nossa, Valéria, como foi legal esse, como a gente aprendeu aí outro dia, nossa, meu Deus do céu, era uma coisa assim. Então, desde o Sapopemba, que é caminhoneiro e cantor, e que sabe músicas do Brasil inteiro, porque ele andou de caminhão, e é um grande pesquisador, tem uma escuta muito grande, então é um homem que andou de caminhão pelo Brasil todo e sabe as músicas desse Brasil, é um sábio, né? Até, sei lá, deu aula já nos nossos cursos o Nego Bispo, que é uma figura muito presente, né, Val, na nossa vida, que é um quilombola sábio. Então, a gente tem aí a presença, às vezes de maneira com um texto inteiro, às vezes nas nossas citações, de muitas contribuições de mestres do Brasil, de estudiosos, de educadores que no dia a dia da escola, no dia a dia da instituição cultural, vive o bioma e esse estado de ateliê de uma maneira tão vigorosa. Então, a gente costuma dizer que o livro 1 é um sobrevoo para a gente sentir essa pulsação e essas variações que são o bioma brasileiro, com a sua riqueza de nuances, e o livro 2 é um mergulho por visões muito diferentes de um mesmo bioma, né? E aí a gente vai trazendo as nossas cooperações dos ateliês, do jeito de olhar para os materiais, do jeito de formular as questões, com documentações e tudo mais. Então, a gente está muito, muito, muito feliz com esse processo todo. Foi uma trabalheira louca, mas é uma alegria sem fim estar podendo realizar esse sonho. Eu não me esqueço do dia que a gente se encontrou lá na pausa, que era uma exposição que eu fiz do SESC 14 dias, demos uma pausa. Numa mesa ali, depois de viver. Quem não sabe, teve uma exposição incrível chamada Pausa, aqui em São Paulo. A gente estava ali e vivemos esse momento de pausa, de estar com a Estela, de a gente sentar ali numa mesa, num cantinho, né, em silêncio ali, falando baixinho e conversando e sonhando, né? Eu, Piti e a Estelinha nesse momento, e ela contando, Valéria, do projeto, de todas as etapas, e a gente fazendo essa curadoria, né, para os nossos associados, porque nos inspira, passa pela gente, passa por essa experiência, e aí a gente olha para os nossos parceiros associados do Clube de Livros Diálogos Embalados e diz, gente, venham estudar com a gente sobre isso, venham se alimentar sobre isso, porque a gente precisa falar sobre isso. Embalar de movimento, embalar de um carinho que é deste estudo da Valéria, da Estela e de todos esses educadores que estão ali. Embalar mesmo uma mudança significativa na educação, no nosso jeito de ser, na nossa vida, né, na nossa relação, com tempo, com presença, como a Cleide Treze traz o fragmento. Quem já está com o livro, vai lá e vê que ela traz um trechinho do Mia Couto, uma historiazinha dizendo como é olhar para o tempo, né? Então, a gente olha para a maré, para, escuta e sente que é preciso pausa e presença mesmo. Então, esse bioma está convidando a gente, foi isso que a Piti estava contando. 2 livros, janeiro, livro, kit completo, né? Tem os cards também dos biomas, aí vem fevereiro. Vocês não falaram o nome, a Piti estava tentando colocar lá a imagem, que é o educador como ateliê. Isso? Não, é o bioma como educador. O primeiro é bioma como ateliê, e o segundo é bioma como ateliê.
Isso. Eu tô com um livro aqui, vocês querem que eu mostre? Ai, querido. Olha lá, gente. O bioma como educador. Isso. O segundo é o bioma como educador e o primeiro bioma como ateliê. Então, quem estiver no clube, estiver com a gente aqui nesse processo lindo, que a gente agradece, vai estar podendo aí também viver mais pertinho dessa Sabi e desses outros sabios que tanto vocês disseram. Piti. 2 meses seguidos com Estela Barbieri e Valéria Gobato. Ah, eu vou ficar mais sabida, com certeza. Ai, gente, muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo também, comentários deliciosos. Olá! Valéria e Estela, vocês são fantásticas. Que lindas e relevantes as contribuições. Continuem nos inspirando, nos motivando, revigorando nossas energias para tais práticas ricas e potentes nas infâncias. O Jean trouxe aqui. Vocês são fantásticas. De Baté, São Paulo, de Jundiaí, Cleano, um beijão, saudade também. Muita coisa boa. Um beijo para todo mundo. Tem gente lá falando, ó, quero o livro. Tem que ser embalado em fevereiro também. Vai lá no clube, corre lá, né, Estelinha? E garante que esse clube Corre lá, gente, corre lá. Tá bem? Beijo, beijo, tchau.